tricologia.guru. E vocês devem se lembrar de uma entrevista, né, que eu tive com duas pessoinhas assim do bem, né, William e Carla, que conversamos muito, falamos sobre muitas coisas associadas à falta do cabelo. E fato é que muitas mensagens, muitas pessoas enviaram aí mensagens dizendo: olha, queria saber mais isso, mais aquilo. Então eu convidei esses duas pessoas divinas. Eu acho assim que a história da perda do cabelo, o que eles relataram foi uma coisa tão profunda, uma coisa tão bacana, né, de você colocar isso de uma forma autoastral, que eu os convidei e eles aceitaram o meu convite, estão aqui de volta para a gente falar um pouco mais sobre essas questões da falta do cabelo, do que envolve, do universo, de como a reação das pessoas, enfim. Vamos lá. Tudo bem, William? Olá, Tom, é um prazer estar aqui de novo, de volta. Fiquei muito feliz em saber que foi um sucesso, aí muita gente mandando mensagem. É sempre um prazer estar aqui de novo e vamos lá, vamos bater um papo sobre a minha calvície. Com certeza. E Carla, tudo bem? Tudo Saudades? Bom. Sempre bom estar com vocês. Muito bem. Bom, uma das perguntas que eu recebi, né, a questão do bullying, que nós, na verdade, não falamos na nossa outra conversa, né? E as pessoas queriam saber o seguinte: ok, o lado positivo, mas e o negativo? Como é que vocês lidaram com essa história? Houve, não houve? Como que foi a reação das pessoas com o William sem cabelo, né? A Carla sem cabelo? De repente todo mundo achou bonito? Que nem uma seguidora colocou para mim, né? Eu não tive uma história muito parecida, né? Na verdade, teve muita gente que não gostou e eu percebi isso fisionomicamente. Então, sim. Como? Expliquem. Tá, bom, você quer começar? Pode falar. Não, tá. Claro, a gente tem alguns episódios que não são tão bacanas, nem todos são flores. Por exemplo, eu já ouvi numa viagem com meu pai. Meu pai tem 50 e tá com 58 anos hoje. Eu tô com 31. As pessoas acharem assim o meu pai muito mais assim jovem do que eu. A pessoa te olha, jura? Careca, barbudo, e fala: pô, você tá meio acabado, hein? E eles olham pro meu pai, sempre de barba feita, com cabelo. Mas você ouviu isso? Ouvi isso. Muitas pessoas olham. Oratória. Essa oratória. Eu falei: nossa, mas você tá tão jovem, você tá tão bem. Então, o careca barbudo, se ele não se cuidar, ele vai ter um pouco esse aspecto de ser um cara mais velho. Isso é comum, as pessoas têm essa percepção. Por isso você, né, não usa barba, nem cavanhaque, ou não tem nada não, a ver? Eu não gosto da barba comprida, eu acho que não fica bem em mim. Tem muita gente que chegou pra mim e falou: pô, como você perdeu o cabelo, fica faltando algo esteticamente, né? Porque como você tem um cabelo, você tem algo preto aqui que preenche o seu rosto. No seu caso, loiro, né? Loiro. Você fala: pô, deixa a barba crescer, que isso faz meio que um contraponto e esteticamente fica mais normal. Eu falei: pô, tá, pode ser que sim, pode ser que não. Tive uma época assim que eu fui um pouquinho mais barbudo, mas é algo que não me agradou. E o que eu percebi, por exemplo, o que eu gosto hoje, óculos. Óculos é um acessório, tá? Então, por exemplo, eu uso uma barba que é um pouco mais fina, passo máquina, e eu gosto de óculos, eu gosto de ter 2, 3 óculos diferentes, porque é um acessório que vai dar uma cor, vai dar um acabamento pro meu rosto, entendeu? Com certeza. Então isso também traz um pouco de personalidade e tudo mais. Então, pro careca, você vai acabar encontrando, sempre tem solução, você vai encontrando outras formas de você ficar melhor, de você se sentir mais bonito e etc. E aí vai. Então, sim, teve muita história, tá? De que, de fato, as pessoas te vê careca e tem uma certa percepção: pô, você tá um pouquinho mais velho, você tá mais acabado e tal. Mas agora, você acha que com as mulheres, por exemplo, isso foi impeditivo? Isso diminuiu as suas possibilidades do que se você estivesse com cabelo? Não, pelo contrário. Pelo contrário. Melhorou muito minhas possibilidades. Isso que é engraçado. É mesmo? Olha, na época que eu tava solteiro, você ser careca, e tudo bem, você tem um estilo também, a forma como você se porta, como você se fala, como você se veste, tudo isso causa uma certa impressão onde a pessoa do outro lado vai olhar pra você e vai fazer uma leitura. Sim.
o fato de eu ser careca e estar numa balada, por exemplo, eu gosto de usar uma camisa, uma polo, careca, de óculos, passa um ar, pô, esse cara já é um pouco mais responsável, já tem uma ideia diferente, esse cara acho que tem um papo mais legal. Mais maduro. Então, pô, você tava junto com seus amigos, aqueles moleque causando, fazendo um monte de auê. Pô, você vai lá, você consegue ter uma conversa com uma outra pessoa, cara, você se dá bem. Então as pessoas, sei lá, eu sentia que o fato de eu ser careca não era um impeditivo ou algo, a pessoa ia me descartar. Pelo contrário, eu conseguia atrair a atenção de pessoas que antigamente não iriam se sentir eventualmente atraídos por mim. Vamos ver, Carla, e você? Me relata aí a experiência negativa, né, da questão aí da falta dos cabelos, né, já que todo mundo reclamou aí que nós só falamos do bem bom, então vamos agora, né? Então, no meu caso, né, como a minha perda do cabelo foi por conta da quimioterapia e tudo, então no início, como eu era nova, tinha 27 anos, então você chega num lugar de lenço, parece que o lugar inteiro para te olhar, assim. Todo mundo já... O que será que tá acontecendo com essa menina? Sabe? Você percebe muito nítido isso. Teve até uma das primeiras vezes que... Você acha que não encaram como um acessório, literalmente, e sim como um problema? Pra quem olha. Pra quem olha, é meio... Parece que é assustador, assim, porque a pessoa parece que te olha com uma cara de... Nossa, tadinha. E você sentia isso? Tão novinha, né? E você sentia isso? Muito. Então, assim, acho que a primeira vez que eu saí careca foi num Dia dos Namorados. E... Bom, com quimioterapia, tudo sempre enjoada, eu aproveitei que era uma semana que eu tava bem, falei pro meu namorado que eu quero comer lanche. Eu tô com muita vontade de comer um lanche, uma coisa assim. E a gente foi numa lanchonete perto de casa e tal. A hora que eu cheguei na lanchonete, parece que virou um silêncio. Tipo, parece que todo mundo parou pra me olhar. E aí a gente sentou num lugar mais num canto e tal. E tinha um casal na frente que o cara simplesmente parou de conversar com a namorada dele. Ele virou de costas pra ficar me olhando. Nossa. Poxa. E como eu brinco, a gente formou o bonde do careca, né? Porque eu fiquei careca, minha irmã ficou careca, meu namorado ficou careca. Né? Hoje meu marido, mas na época meu namorado ficou careca. Meu cunhado ficou careca. Então a gente saía todo mundo careca na rua. E aí era engraçado que chamava muitos olhares, assim. Então a maioria das vezes eu sentia esse ar de tipo, nossa, tadinha, né? Até teve uma vez que a gente tava num outro lugar também comendo, num restaurante japonês. E aí, na hora de ir embora, de pagar a conta, eu tava no caixa e tinha um chiclete. E aí eu comentei com o pessoal, falei, nossa, lembra disso? É muita infância esse chiclete. Aí a menina olhou pra mim assim, fica pra você, pode levar. Nossa, tipo, nossa, tadinha, né? Fica com esse chiclete. Então isso que era muito... acho que era a pior parte, porque eu olhava e falava, por que as pessoas estão com essa cara de dó? Eu tô bem. Sim. Eu não tô com dó. Pra mim tá tudo normal, tá tudo bem. Então acho que isso foi o que eu mais senti, assim, essa cara das pessoas me olharem diferente. Isso é uma experiência que pra nós homens não chega nem perto. A gente não tem essa resistência, assim, da sociedade. A gente não é julgado. Até nisso a mulher leva desvantagem. E aí depois, natureza. assim, a fase que o cabelo começa a crescer, né? Porque você ainda é careca, porque você tá com, tipo, uma máquina 1, máquina 2, o comprimento do cabelo. Então todo mundo te olha, nossa, você é moderna assim mesmo? Por que você tem o cabelo assim? Aí você tem que explicar, foi um tratamento. Aí eu sei que teve uma época que eu já não explicava mais, falava, resolvi. Pra quem era de fora, quem não conhecia nem nada, tem o cabelo curto. Estilo novo, adotei. Novo. Ok. Tipo isso. Agora vamos lá, né? O William, ele coloca uma situação de que hoje ele se gosta muito nessa versão, né? Sem cabelos, né? O lado positivo de tudo isso para ele, praticidade, a questão só do filtro solar que você tem que proteger, porque tem mesmo, porque sol, né? Nós temos aí raios UVA que realmente são muito agressivos, pode ocasionar câncer de pele, então tem que passar mesmo todos os dias, seja no sol, seja na luz artificial, não importa. Mas eu quero perguntar a você, Carla, o cabelo de antes e o de agora, qual é o melhor? Tem esse conceito? Eu vou te falar que para mim é um pouco difícil de responder essa pergunta, porque eu sempre tenho certeza. Muita química no meu cabelo. Então eu nasci com o cabelo bem cacheado e eu fazia relaxamento, progressiva, todos os alisamentos possíveis. Então eu perdi um pouco a noção de como era a textura desse fio.
Hoje, o que eu te falo do meu cabelo é que ele ainda é um cabelo sem forma. Então, eu acho engraçado porque tem um lado que é cacheado, Sim. tem um lado que é liso, tem um lado que é arrepiado. Eu sei bem o que é isso, que quando eu faço teu cabelo eu vejo a diferença. Ele é um cabelo que não tem forma. Acho que eu tô com mais cabelo do que antes. A hora que eu pego o cabelo na mão, eu me sinto com mais cabelo. Mas é um cabelo ainda indefinido. Essa impressão que eu tenho. Antes ele era um cabelo muito mais definido na forma. Certo, ok. Você perdeu a referência do que era? Eu acho que eu perdi a referência por conta das químicas que eu fiz. Então, assim, ele sempre foi um cabelo muito cacheado e aí depois ele era um cabelo ralo de progressiva. Certo. Né? Então, quando ele caiu, eu tava bem na fase que eu falei, eu vou me livrar das químicas. E aí foi a fase que eu fiquei doente e precisei entrar com tratamento e tal. Então, quando o cabelo voltou a nascer virgem, que eu falei, agora eu vou descobrir como que é meu cabelo de novo, porque por conta de tantas químicas, eu perdi um pouco a noção de realmente como ele era. E agora vamos lá, né? Aquele ditado, né? Que você só valoriza quando você perde. Eu acho que vocês dois vão ter aí opiniões talvez divergentes. Não sei, quero acompanhar isso agora. Vamos né? lá. Você valoriza depois que você perdeu, William? Ou, na verdade, isso foi muito mais positivo? Vamos lá. Olha, eu acho que pra mim foi muito mais positivo, sabia? Apesar de, eventualmente, não sei se com todo careca assim, mas eventualmente passa assim na sua cabeça, pô, como é que eu seria hoje com cabelo? Seria diferente? Seria melhor? É o contrário, seria porque antes você me disse que, meu Deus, como é que eu vou ficar sem cabelo? Então agora é o contrário. Agora, mas assim, é algo muito raro, tá? Muito Não é legal. algo... Tipo, eu, por exemplo, que estou super resolvido com essa situação, digamos assim, eventualmente passa, assim, pô, você fica imaginando como é que seria, como é que não seria, mas hoje, particularmente, eu só vejo vantagens. Eu me sinto bem, eu me sinto bonito, tem vários benefícios, por exemplo, hoje você consegue até fazer uma piada de, sei lá, tô careca de saber isso, sabe? Tipo, encaixa você, fica um negócio completamente diferente. Literalmente. E então, sei lá, pra mim hoje eu não tenho absolutamente problema nenhum, me dou super bem com isso. Repito aqui, né? Não sei nem se eu disse isso no outro episódio, mas tem muitos amigos próximos, parentes, que falam, pô, você ficou melhor careca. Você parece que. Não sei, sabe? As pessoas sentem que parece que ficou bacana. Então, pô, se tá bacana pra mim, tá bacana pros outros, tá tudo certo. Em suma, né? Você valorizou enquanto teve, agora não tem mais, valoriza o que está. Exatamente. Isso. Ok. Sobre o cabelo, só pra fazer um parênteses aqui, Tom, eu lembro que quando eu tava fazendo todos os tratamentos, indo atrás, etc., teve um período que eu fiz um intercâmbio no Canadá, tá? Em 2006, eu morei lá por um mês. O meu cabelo não caiu lá. Olha que interessante. Isso que é interessante. Pô, não caiu. O que será que tem no Canadá que o cabelo não cai, né? Será que é o shampoo? Será que, não sei, clima, atmosfera, enfim. Eu acho, tá? Eu tenho uma suspeita de que a comida interfere muito na queda do cabelo, tá? Claro, a gente sabe que se você ficar consumindo suplemento, tem várias pesquisas aí já que comprovam que certos hábitos ajudam e aceleram a queda. Mas no Canadá, por exemplo, e eu tava lembrando agora, até por isso que eu meio que tô atropelando aqui o assunto, no Canadá meu cabelo não caiu muito pouco, ele era muito diferente do período que eu tava morando no Brasil com o período que eu tava morando lá. E a primeira ideia que você tem foi, pô, é o shampoo. Eu trouxe o shampoo pro Brasil e o shampoo não era, porque aqui voltou a cair. Aí eu pensei, pô, deve ser a água, deve ser a comida, deve ser o hormônio que tem, enfim. Você vê que a alimentação, isso faz muita diferença. E não sei, talvez pela posição, aí a gente vai entrar num outro assunto mais geopolítico, etc. Mas a questão alimentícia, os nossos produtos aqui, a forma como eles são cultivados, como eles chegam na prateleira do supermercado, isso com certeza traz alguma consequência para a nossa saúde, e eu senti isso diretamente com o meu cabelo, né? Mas enfim, só fazendo um adendo, eu sei que não sei os assuntos. E agora eu vou responder assim muito rapidamente, porque essa é até uma pauta que eu quero trazer depois, né? Mas tem a questão nutricional, isso é muito importante. Por exemplo, carência de ferro, deficiência de ferro, né? Aí, vamos supor, dependendo do local que você está, a água que você utiliza para lavar o seu cabelo, ela pode ser muito rica em minerais, ok? Então, se você tiver uma deficiência
de minerais como cobre, zinco, você vai estar repondo mesmo num processo de lavagem, tá? Essa é uma outra questão, mas assim, o cabelo ele é marcador de saúde, isso é fato, né? Hoje, já em vários ramos da medicina, né? Por exemplo, existe hoje a tricologia quântica, que ela faz inclusive uma série de medições de minerais, uma série de coisas onde você chega a entender qual é a fonte de vibração que vai te ocasionar algum problema nesse nível. Então, só para você ter uma ideia, radiação de celular, tipo de luz, então uma série de coisas. E teu raciocínio está correto. O fato de você mudar, né, de você estar num outro país, né, numa outra ambientação, né, vamos colocar o seguinte, se eu pegar, por exemplo, uma babosa do Brasil e plantar a mesma babosa no Canadá, eu vou ter substâncias ativas divergentes de uma planta para outra. Por quê? É tudo diferente, né? A umidade, o ar, e isso realmente ocorre. Então, assim, esse raciocínio seu é muito correto, entendeu? Claro que eu tenho uma explicação muito mais técnica disso, porque eu estudo muito nutrição capilar, entendeu? Mas o teu raciocínio está corretíssimo. E talvez se você ficasse morando lá, você tava tivesse cabeludo por até mais hoje. tempo cabeludo, né? Agora vamos lá, Carla, você aí, né? Coloca aí a tua experiência, né? Eu acho que o que eu mais aprendi a valorizar foi o desapego. O desapego. Então, assim, o cabelo sempre foi algo tão importante, sempre foi algo tão valorizado. E hoje, pra mim, não que não tenha importância, mas assim, se eu precisar ter ele curto, se eu precisar raspar de novo, se eu quiser deixar crescer, esse desapego com, não, eu preciso do meu cabelo comprido, eu preciso dele. E é verdade o que você está falando. Porque eu percebo você mais atrevida agora com o cabelo. Antes você não, para cortar era medrosa para cortar, era medrosa para fazer um monte de coisa. É. Então, eu acho que hoje é muito mais essa questão do desapego. Lógico que algumas coisas são muito gostosas, assim. Então, o primeiro dia que eu pentei o cabelo e tinha um nó, foi maravilhoso. Falei, nossa, tô penteando um nó de novo, que delícia. O hábito de escovar o cabelo, de lavar, puta, eu gosto muito. Então, acho que... Mas o que pegou mais, o principal foi essa questão do desapego. Então, às vezes, acho que até, também fazendo um parênteses aqui, para todo mundo que passa por esse tipo de tratamento ou já passou, eu sei que o cabelo é muito importante, mas no final de tudo, ele passa a ser o menos importante. A hora que você se vê com saúde, a hora que você se vê com vida, a hora que você se vê renovado. Nossa, o cabelo foi, passou, acabou, foi uma fase, cresce de novo. E aí, mais uma coisa que eu observei na época também, é que quando o seu cabelo começou a crescer, ele veio justamente de uma forma que você nunca curtiu, que era extremamente crespo. Extremamente enrolado. E aí, sem poder fazer absolutamente nada, né? Porque normalmente os médicos, eles proíbem qualquer tipo de processo de mudança de estrutura da fibra, né? Ou seja, você pode utilizar amônio, você pode utilizar hidróxidos para, de repente, deixar um cabelo que é enrolado mais liso. Só que ela não pôde fazer absolutamente nada. Então, como é que foi lidar justamente com a volta daquilo que você sentiu muito para perder, né? E só que quando ele voltou de um jeito que você nunca gostou. Eu acho que é bem a questão, de novo, do desapego. Então, assim, voltou um cabelo que eu já... Você estava curtindo a ideia. Eu estava curtindo. Então, assim, o cabelo começou a crescer. Gostoso, deixa crescer. Vamos ver como que ele vai ficar, como vai se comportar. E aí veio um momento de muita curiosidade, assim. Como é que vai ser esse cabelo? Ele vai estar enrolado, assim, para sempre? Aí teve um momento que eu comecei a me empolgar com o cabelo enrolado. A hora que eu me empolguei com ele enrolado de novo, não, ele começou a ficar todo sem forma. Aí ele voltou a ser meio liso, meio enrolado, meio arrepiado. E acho que até hoje o cabelo ainda é uma curiosidade. Já tem 4 anos, né, que eu terminei o tratamento. E ele ainda se tornou uma curiosidade. Quando ele voltou cacheado, voltou um cabelo curioso, assim, tipo, nossa, será que ele vai ser assim de novo para sempre? E ainda tô nessa fase. Teve um ator que aconteceu isso também, não teve? O Gianecchini. O Gianecchini, né? Eu lembro da minha mãe falar, nossa, ele ficou de cabelo crespo mudou. e branco. Mudou, e aí depois eu não sei se voltou ou se ele fez alguma coisa, mas aparentemente então, o cabelo dele hoje parece que ele está colorindo, até pela questão de ser ator, mas o cabelo veio branco, bem branco, né? Eu não sei exatamente a questão da faixa etária em que ele se encontrava, mas assim,
nós chamamos de canice, né? Os cabelos brancos são um processo de canice. Então, assim, provavelmente ele teve aí uma diferenciação melanocítária, né? Uma falta de pigmentação. Esse cabelo ele voltou sem pigmentação, então ele veio bem branquinho, né? Enfim, e crespo. Isso é uma coisa que normalmente... Sabe que comigo, Tom, o meu cabelo ele era liso. Quando ele começou a ficar mais ralo e eu comecei a deixar ele crescer de propósito para encher os espaços, esse cabelo começou a encaracolar. Isso. E foi aí que meu cabelo começou a ficar encaracolado, porque eu nem sabia que eu tinha cabelo encaracolado. É um negócio muito doido isso. Porque... Mas eu me lembro quando eu cortava o seu cabelo que ele era um cabelo bem enrolava. Bonito. Então, assim, de cachos largos. Ele era liso e tal, de repente você vai deixando crescer, ele se transforma e ficou todo cacheado e tal. Pô, era legal, eu gostava e tal. Aí começa a ficar ralo, aí chega, foi. A gente desiste e curte a careca. Exatamente. E, na verdade, assim, né, são duas situações, né, muito parecidas, ao mesmo tempo, assim, em contextos diferentes, com sentimentos diferentes, né? E aí envolve uma outra questão que é o seguinte, a calvície no homem, né, ela vem dentro de um processo muito mais bonito, eu diria, né? É muito mais comum você ver um homem careca e ser elogiado do que uma mulher, conforme você falou, que as pessoas te olhavam tipo, o que está acontecendo com ela? Então, e com o William talvez, que bonito, entendeu? Então, assim, é justamente essa questão do biotipo, do estereótipo, né? A mulher, ela tem que ter o cabelo longo, né? E o homem, ele pode estar careca ou cabeludo, ele vai estar sempre dentro de um padrão de beleza, eu diria, adequado, se é que a gente pode chamar assim, que eu acho até feio dizer isso, mas enfim, infelizmente a gente tem uma sociedade aí que está muito dentro desses e que padrões. Às vezes até fala, né, quando tem um homem com cabelo muito bonito, pra que um homem tem esse cabelo? Exatamente. Isso é cabelo de mulher. Como se o homem tivesse que ter cabelo feio. Cabelo ruim, exatamente, né? E vice-versa. Mas enfim, né, fica aí uma mensagem para todos. Primeiro, eu queria até fazer um adendo, sendo aí o cabeleireiro e tricologista da Carla, é que os cabelos dela voltou muito diferente realmente, né? Hoje ela tem um cabelo muito mais fraco, muito menos resistente a processos químicos, né? Então hoje quando eu trabalho, por exemplo, para fazer um clareamento, como eu fiz na Carla agora recentemente, trabalho com uma descoloração aí a 20 volumes. Então, se a Carla quisesse ficar loura, platinada, seria impossível. Por quê? Ela não tem pontes de enxofre resistentes nessa fibra que justifique, né, um processo de clareamento com uma alcalinidade tão absurda. Então, fica aí uma mensagem até para os profissionais da área que sempre façam testes, porque quem pegar a Carla, por exemplo, para fazer um trabalho como esse, que não fosse eu e que não tivesse essa informação, fatalmente ia ter um problema de ver esses cabelos literalmente caídos no lavatório, né? A importância que tem de você conhecer o seu cliente, conhecer o cabelo dele, o que você pode fazer, levantar uma história, como uma anamnese literalmente, porque afinal de contas nós lidamos com pessoas, né? E os cabelos aí ele faz parte de um contexto, né? Principalmente nas mulheres, né? No caso do William não, mas por exemplo, a Carla que está aqui, ele compõe, né, todo o processo fisionômico, né? Então ele tem que ser valorizado tanto quanto o lado humanista, né? Então é isso, muito obrigado, eu agradeço aí pela presença de vocês, pela colaboração aí, de trazer todas essas informações aí para o mundo da tricologia, para pessoas que vivem, né, uma série de fatos parecidos com o de vocês e de repente pode falar, poxa, legal, não tinha pensado nisso, vou mudar minha atitude, enfim. E queria saber se vocês queriam deixar aí um recado aí para os ouvintes, alguma mensagem importante aí, associada aí à beleza, né, dos cabelos, com eles ou sem, né, enfim. O que você pode me mandar aí para eles? É sempre difícil falar alguma coisa, porque cada careca, ele... não o careca em si, mas aquele que está começando a perder o cabelo, as pessoas reagem de uma maneira um pouco diferente, tá? Eu, de uma certa forma, eu consegui interpretar e digerir isso de uma forma mais, digamos, ok,
Mas eu sei que a grande maioria fica preocupada com isso, tá perdendo cabelo, etc. É um problema, não sei o quê. Eu vejo hoje, por exemplo, muita gente procurando um transplante de fios. E as pessoas não sabem que mesmo você fazendo um transplante, que de uma certa forma vai trazer uma solução ali mediática, ela vai ter que tomar o finasterida, por exemplo. O finasterida, por um certo período, vai segurar aquele cabelo. Mas pode ser que ele volte a cair. E se você não quiser tomar o finasterida, o transplante que você fez, talvez você perca ele. Então, o que eu acho que a grande mensagem que eu gostaria de deixar? Cansei de ver gente na rua que você vê que ela tem uma cicatriz atrás da cabeça. O que é aquilo? Sim. É um sinal que a pessoa fez transplante e deu errado. Gastou dinheiro, foi lá, agora ela continua careca e com uma cicatriz. Então, eu acho que a mensagem que eu gostaria de passar é: você está incomodado? Legal, vai atrás, tem bastante coisa nova hoje. Um bom profissional sempre. Que na minha época não tinha. Hoje muita coisa evoluiu, avançou. Mas pensa também o seguinte: não tem problema nenhum você ficar careca. Às vezes você vai se descobrir uma pessoa mais bonita, melhor, mais confiante. Então saiba que existe um segundo lado, existe um outro lado da história. Você não precisa necessariamente ficar tão preocupado em ter cabelos, tá? Existe vida além de uns pequenos fios em cima da cabeça. É isso que eu queria deixar, Tom. Muito obrigado. Vamos lá, Carlinha? Eu acho que, principalmente no meu caso, falando em quimioterapia, é uma fase muito difícil. São muitas novidades que vem uma enxurrada na sua vida, uma avalanche de informações. Então, acho que o cabelo é algo preocupante, sim, principalmente para as mulheres, porque faz parte da nossa vaidade, faz parte do nosso dia a dia, mas a aceitação é a melhor coisa que você pode ter. Então, tem uma tia minha que ela sempre fala: se a vida te deu um limão, faça limonada. Isso. Então, nesse sentido, se a vida te deu um limão, faça limonada. Você já está muito incomodada, você já está passando por uma fase muito difícil. Se você pode fazer essa fase ficar melhor, se você pode arrumar soluções para isso, arranje. Então, acho que essa foi o que me fez passar fácil pelo meu tratamento. Fácil, não digo, mas melhor pelo meu tratamento. E me fez entender que o cabelo é uma fase. E que depois tudo volta ao normal, tudo acontece de novo. Muito bem. Bom, pessoal, tricologia.guru. Caso você queira aí, de repente, receber uma mensagem: olha, você ouviu aí, tá, o tricologia.guru, não sei como fazer, como é que faz, não sei explicar. Muito bem. Site www.tricologia.guru. Podcast tricologia.guru. Instagram tricologia.guru. Simples, fácil. E não se esqueçam, a nossa próxima entrevista é sobre produtos veganos, com Cristiane Menezes, cosmetóloga, microbiologista, e ela vai trazer para vocês aí a realidade dos produtos veganos. Eles são realmente saudáveis? Eles são orgânicos? Os orgânicos são do bem? São do mal? Enfim, vamos descobrir isso com ela? Não percam. Muito obrigado.